Função exponencial. Temos agora um outro exemplo aqui, tá? F de x igual a 1/3 elevado a x. Repare que o número grande é 1/3, né? Que está com a setinha aí nos dizendo que é a base. 1/3, se você for dividir 1 por 3, vai dar 0,33, né? E é uma dízima, na verdade. 0,333, pontinho, vai embora. Mas sempre que o numerador for menor que o denominador, o número vai estar entre 0 e 1, tá? Eu divido sempre o numerador pelo denominador. Então, como eu sei disso aqui, ó, essa base 1/3, como eu falei, se você for dividir dá 0,333. Se você já sabe que o número de cima, o numerador, é menor que o denominador, vai dar 0, alguma coisa. Então, vai ser maior do que 0, mas também vai ser menor do que 1. Sempre que a base for maior que 0 e menor que 1, eu terei uma função decrescente e o meu esboço do meu gráfico vai estar representado desta maneira, com esta curva, tá? Eu tenho aqui f de x igual a 1/3 elevado a x. Se eu atribuo o valor de 0 para o x, no lugar do x aqui, ó, eu vou colocar 0, certo? 1/3 elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Se no lugar agora, só um momento. Se no lugar do x agora eu coloco 1, 1/3 elevado a 1 vai dar ele mesmo, né? 1/3, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Se no lugar do x agora eu coloco 2, no lugar do x, ó, o expoente x aqui, né? Tá vendo? Eu coloquei o 2 agora. 1/3 elevado a 2. 1 elevado a 2 dá 1, que é 1 vezes 1, e 3 elevado a 2 dá 9, que é 3 vezes 3, 9. Então, quando x vale 0, 1/3 elevado a 0 dá 1, x vale 0 e y vale 1, né? Quando x vale 1, y vale o quê? 1/3, certo? 1/3 elevado a 1, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E quando x vale 2, 1/3 elevado a 2 é igual a 1/9. Então, y vai valer 1/9, correto? Y aqui, ó, vale 1/9. Então, vamos colocar isso numa tabelinha. Quando x vale 0, y vale 1, como nós vimos ainda há pouco, né? Aqui, ó, x vale 0, todo número elevado a 0 é igual a 1. X vale 0, y vale 1. X vale 0, y vale 1. Quando x vale 1, y vale 1/3. Vem para cá, ó. 1/3. X vale 1. Agora, no lugar do x, coloquei 1. 1/3 elevado a 1 dá 1/3 mesmo. Então, quando x vale 1, y vale 1/3. Aqui, ó, x vale 1. Ó, x vale 1, y vale 1/3. X vale 2. 1/3 elevado a 2, 1 elevado a 2 dá 1, 3 elevado a 2 dá 9. Quando x vale 2, y vale 1/9. X vale 2, y vale 1/9. Então, repare que os valores de x, eles aumentaram, ó. 0, 1 e 2. Aumentou, não aumentou? De 0 para 1 e para 2. Os valores de y, ao contrário, diminuíram. Por quê? 1 diminuiu para 1/3, de 1/3 diminuiu para 1/9, tá? Olha, 1 é maior que 1/3, tá? Que é maior do que 1/9. Tá legal? Sempre que esse número aqui, o de baixo, for maior do que o de cima, o de cima for o mesmo, tem 1 e 1, e o de baixo aqui, o 9 não é maior que o 3, então esse número é maior do que esse. Penso que eu tenho R$1 dividido para 3 pessoas, eu vou ter um valor. Se for R$1 para 9 pessoas, o valor vai ficar menor. E cada vez que aumentar o número de pessoas aqui, o valor vai ser sempre menor. Então, o número 1 é maior que 1/3, que é maior que 1/9. Então, aqui diminuiu, né? Eu tinha 1, diminuiu para 1/3 e diminuiu para 1/9, certo? E ali aumentou, né? Então, aqui eu tenho 0, 1 e 2, né? E aqui eu tenho o quê? 1, 1/3 e 1/9. Então, sempre que x aumenta, tá? E y diminui o seu valor, eu vou ter uma função decrescente, tá? Uma função exponencial decrescente. Colocando no gráfico da função exponencial, eu tenho o que aqui? O ponto 0 e 1,
Ó, 0, tá vendo aqui 0 e 1? Ó, 0 e 1. 0 no x e 1 aqui no y, ó, ponto 0 e 1, tá? Esse aqui é o ponto 0 e 1. Quando eu tenho 1, eu tenho 1/3. Aqui, ó, 1 e 1/3. Esse aqui é o ponto 1 do x e 1/3 do y. E aqui eu tenho 2, ó, 2 e 1/9. 2 no x e 1/9 no y. Esse é o ponto 2 e 1/9, tá? Aqui, o que acontece? Aqui aumenta uma unidade, né? Como a gente falou da outra vez. E aqui aumenta mais uma. Aqui, como a base é 1/3, tu vai dividindo por 3, tá? Aqui você divide por 3, tu tem o quê? 1/3. 1/3 dividido por 3, 1/9. E assim sucessivamente. Quanto maior forem os valores em x, tá? Em x, do eixo x, menores vão ser os valores do eixo y, tá? Vão sempre diminuindo, porque vão sendo divididos por 3. Tá? Então, recapitulando. Sempre que a base for maior que 0, a base não é 1/3, o número aqui? Sempre que essa base for maior que 0 e menor que 1, função decrescente, função exponencial decrescente. Atribuindo valores para x e para y. X vale 0, y vale 1, x vale 1, y vale 1/3, x vale 2, y vale 1/9. X aumenta, 0, 1 e 2, y diminui, 1, 1/3 e 1/9. Sempre que x aumenta e y diminui, aqui ó, x aumentou do 0 para 1 para 2. E y diminuiu. De 1, ele diminuiu para 1/3, de 1/3 para 1/9. Sempre que x aumenta e y diminui, função exponencial decrescente, né? Aqui temos que 1 é maior que 1/3, que é maior que 1/9. X aumentou, y diminuiu, função exponencial decrescente. E aqui o esboço do gráfico, né? Eu tenho aqui 0 e 1. Aqui eu tenho 1 com 1/3. E aqui eu tenho 2 com 1/9. Repare, x está aumentando, 0, 1 e 2. E o y está diminuindo, né? 1, 1/3 e 1/9, tá? É a função exponencial decrescente.